O Mundo Sobrenatural apresenta A Peste Negra. A peste negra é uma doença causada por uma bactéria, que desencadeou uma pandemia. Isto é, uma proliferação generalizada, que ocorreu na segunda metade do século XIV, na Europa, matando 1/3 da população desse continente. Essa peste integrou a série de acontecimentos que contribuíram para a crise da Baixa Idade Média, como as revoltas camponesas, a Guerra dos 100 Anos, e o declínio da cavalaria medieval. A peste negra tem sua origem no continente asiático, precisamente na China. Sua chegada à Europa está relacionada às caravanas de comércio que vinham da Ásia através do mar Mediterrâneo e aportavam nas cidades costeiras europeias, como Veneza e Gênova. Calcula-se que cerca de 1/3 da população europeia tenha sido dizimada por conta da peste. A propagação da doença, inicialmente, deu-se por meio de ratos e, principalmente, pulgas infectados com a bactéria, que acabava sendo transmitido às pessoas quando essas eram picadas pelas pulgas, em cujo sistema digestivo a bactéria da peste multiplicava-se. Num estágio mais avançado, a doença começou a se propagar por via aérea, por meio de espirros e gotículas. Contribuíam com a propagação da doença as precárias condições de higiene e habitação que as cidades e vilas medievais possuíam, o que oferecia condições para as infestações de ratazanas e pulgas. Outro fenômeno da época, em que se desencadeou a peste, foi a atribuição da causa da moléstia aos povos estrangeiros, notadamente aos judeus. Os judeus, por não serem da Europa e por, desde a Idade Antiga, viverem em constante migração, passando por várias regiões do mundo até se instalarem nos domínios do continente europeu, acabaram por se tornarem o bode expiatório das multidões enfurecidas. Milhares de judeus foram mortos durante a eclosão da peste. Com o avanço da doença, muitos procuraram o isolamento, evitando manter qualquer tipo de contato com pessoas, sobretudo os que estavam doentes. Aqueles que eram mais ricos e possuíam propriedades de campo, fugiram das cidades e foram abrigar-se nesses locais afastados. Com o tempo, os médicos perceberam que o contato com os doentes e com os corpos dos mortos não deveria acontecer. Com isso, os doentes eram isolados e o contato com eles era limitado àqueles que realizavam o tratamento médico. Essa percepção de que o contato com os doentes contribuía para disseminar a doença fez com que as famílias parassem de se reunir à beira daqueles que estavam doentes. Reuniões de funerais também acabaram deixando de acontecer. E os que tratavam dos doentes passaram a utilizar roupas específicas, feitas de couro, para impedir que as secreções dos doentes penetrassem no tecido. Os médicos também passaram a utilizar uma máscara em forma de bico de pássaro, que era preenchido com ervas aromáticas. Acreditava-se que essas roupas evitavam a contaminação. Não existiam coveiros, e os sepultamentos começaram a ser realizados em massa, isto é, em valas comuns, tamanha a quantidade de pessoas que morriam. Com a percepção de que os cadáveres também eram vetores de contaminação,
Muitos passaram a abandonar as práticas de sepultamento e começaram a incendiar os corpos dos falecidos. Até as roupas utilizadas pelos doentes e outros itens começaram a ser queimados. O primeiro e o maior surto de peste negra ocorreu entre 1348 a 1350, mas outros surtos aconteceram ao longo de todo o século XIV. A atuação da doença na Europa ao longo do século XIV contribuiu para uma redução populacional drástica. As estimativas tradicionais falam que a enfermidade foi responsável pela redução de 1/3 da população do continente europeu. Após a peste, o preço da terra caiu, transformando em uma grande oportunidade para aqueles que sobreviveram. Tudo isso provocou o fim do feudalismo e o surgimento de uma nova era. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva, curta e comente.